Benvendos ao guia definitivo sobre a grande mutação da vogue. Um fenômeno fascinante que transformou a língua inglesa para sempre, a grande mutação da vogue. Foi uma mudança revolucionária na pronúncia do inglês que ocorreu entre o século XIV e XVIII romano. Este evento linguístico extraordinário alterou profundamente a forma como a sua era pronunciada, criando uma distinção marcante entre o inglês médio e o inglês moderno, tudo como support volta de 1400. Quando os falantes d'inglês começaram a elevar a posição da língua ao pronunciar certa vogue. Este processo já levou a uma série de mudanças em cadêa que afetaram praticamente todo o sistema vocálico do idioma. As principais mudanças incluíram 1. O som ele passou a ser pronunciado como I. 2. O som évolue para I. 3. O som transforme-se en mot. 4. Ce mot mudou para I. 5. O som tornou-se. Esta alteração acontecera da noite para o dia. Na verdade, levaram cerca de 3 séculos para se completarem. Como diferentes regiões adotando as mudanças em ritmo variado, os aspectos mais intrigantes da grande mutação da vogue é accent aigu que ela não afeta todas as palavras de maneira uniforme. Algumas palavras mantiveram sua pronúncia original, criando ex que persistem até hoje no inglês moderno. Por exemplo, apesar haver agreitamente sua pronúncia do inglês médio. Enquanto metade a nova pronúncia, isso explica por que essa palavra, que originalmente rimavam, agora tem são diferentes. A grande mutação de vogue teve um impacto profundo na ortografia do inglês. Como a escrita não acompanhou as mudanças na pronúncia, criou-se uma discrepância significativa entre como as palavras são escritas como são pronunciadas. Esta disparidade de accent aigu uma das principais pela que o inglês accent aigu considerado uma língua difícil de aprender, especialmente no que diz respeito à ortografia e pronúncia. Mas por que essa mudança ocorreu? Os linguistas ainda debatem as coisas exatas, mas algumas teorias incluem 1. Influência de outro idioma, como o francês normando. 2. Mudança sociodemográfica por a peste negra. 3. Evolução natural da língua ao longo do tempo. 4. Possui mudança na estrutura física da boca e garganta dos falantes. O accent aigu é importante notar que a grande mutação da vogue não foi um fenômeno isolado, ela faz parte do processo contínuo de evolução linguística que ainda está em andamento. De fato, podemos observar mudanças semelhantes ocorrendo em outra língua ao redor do mundo. Embora geralmente em uma escala menor ou mais lenta, aspecto fascinante da grande mutação da vogue é accent aigu como ela afetou possível a literatura. Muita rima al jogo de palavras que faziam sentido no inglês médio perderam seu efeito no inglês moderno. Isso cria desafio interessante para os estudiosos que tentam interpretar e apreciar a literatura medieval inglesa em seu contexto original. A grande mutação da vogue também teve impacto significativo na diversidade dialetal do inglês. As diferentes taxas adosso da mudança em diferentes regiões contribuíram para a formação de diversos sotaques dialetos que persistem até hoje. Por exemplo, alguém dialeto do norte da Inglaterra e da Escócia foram menos afetados pela mutação, o que explica alguma da diferença pronunciada entre esses sotaques e o inglês padrão. Outro aspecto interessante é accent aigu como a grande mutação da vogue afetou a compréhension mutua entre falantes de diferentes períodos históricos. Falante d'inglês moderno teria dificuldade em entender o inglês falado antes da mutação, e vice-versa. Isso cria uma espécie de barreira temporal da língua, dividindo efetivamente a história do inglês em períodos distintos. A grande mutação da vogue também teve implicâncias para o ensino e aprendizado do inglês como segunda língua. A discrepância entre ortografia e pronúncia criada pela mutação torna o inglês particularmente desafiador para os aprendizes. Muita regra de pronúncia que os estudantes de inglês precisam memorizar são, na verdade, resultado direto da grande mutação da vogue. O accent aigu fascinante pensar que um evento linguístico que ocorreu há séculos ainda tem impacto significativo na forma como falamos e aprendemos o inglês hoje. A grande mutação da vogue também nos lembra que a língua está em constante evolução. O inglês que falamos hoje é accent aigu muito diferente do que era falado há 600 anos e provavelmente será muito diferente daqui a 600 anos. Esta perspectiva nos ajuda a apreciar a natureza dinâmica viva da língua. E a entender que as regras linguísticas que seguimos hoje são, na verdade, o resultado de séculos de mudança adaptadas. Além disso,
O estudo da grande mutação da vogue nos força valioso sobre historia a cultura dos povos de língua inglesa. As mudanças na língua frequentemente refletem mudanças na sociedade. Ou vice-versa. Por exemplo, a expansão do comércio, a mobilidade social crescente durante o período da mutação pode ter contribuído para a disseminação da mudança linguística. A grande mutação da vogue também nos lembra da importância da linguística histórica. Ao estudar como as línguas mudaram ao longo do tempo, podemos obter uma compreensão mais profunda de como elas funcionam e evoluem. Isso nos ajuda a entender melhor o inglês. Mas também nos fornece ferramentas para estudar, preservar outra língua ao redor do mundo. O accent aigu. Importante notar que, embora a grande mutação da vogue seja frequentemente associada ao inglês, fenômeno semelhante ocorre même para a língua. Por exemplo, o holandês e o alemão também passaram por mudança vocálica significativa. Embora em escala diferente, isso nos mostra que a língua, como organismo vivo, está constantemente se adaptando e evoluindo em resposta a uma variedade de fatores internos e externos. A grande mutação da vogue também teve um impacto na forma como o inglês é falado pelo mundo, à medida que o inglês se torna uma língua global. As peculiaridades criadas pela mutação foram exportadas para outra cultura hoje. Isso resultou em uma riqueza de variantes do inglês ao redor do mundo. Cada uma com sua própria característica única de pronúncia e vocabulário. Outro aspecto fascinante da grande mutação da vogue é accent aigu como ela influenciou o desenvolvimento de tecnologia de reconhecimento de vozes de fala. As complexidades da pronúncia do inglês, em grande parte resultante da mutação, apresentam desafio único para os desenvolvedores dessa tecnologia. Isso tem impulsionado avanço significativo na inteligência artificial e no processamento de linguagem natural, beneficiando não apenas o inglês, mas também outra língua. Em conclusão, a grande mutação da vogue é accent aigu muito medo como simple evento histórico na evolução do inglês. O accent aigu é um fenômeno complexo multifacetado que continua a moldar a língua inglesa a nossa compreensão da linguística em geral. Ce estudo nos oferece insight valioso sobre a natureza dinâmica da língua, a interação entre língua e sociedade, os desafios e oportunidades apresentados pela evolução linguística, à medida que continuamos a explorar como ginde este fascinante capítulo da história do inglês. Ganhamos uma apreciação mais profunda no apenas do inglês, mas de toda a línguas da incrível capacidade humana para a comunicação e adaptação. A grande mutação da vogue nos lembra que a língua, assim como a vida, está em constante mudança. E que cada palavra que falamos carga consigo uma rica história de evolução e transformação. Por favor, curta. Compartilhe e inscreva-se no Fezinui para me conteúdo fascinante sobre linguística. História da língua.